Oi, tudo bem? Aqui é o Brian e nessa videoaula nós vamos aprender como acontece a replicação do DNA. A molécula de DNA possui informações genéticas responsáveis por controlar toda a atividade celular. Mas afinal, por que o processo de replicação do DNA é tão importante? É o que nós vamos ver agora. Bem, gente, toda vez que uma célula se divide, ela tem que passar as informações genéticas dela para a célula filha. A célula filha ela tem que ter as mesmas informações genéticas, por isso a importância da replicação do DNA. A replicação do DNA é semi-conservativa, ou seja, sendo que a partir de uma fita molde, que é a mãe, será produzida uma fita complementar. A molécula de DNA é constituída por duas fitas antiparalelas. Uma está no sentido 5' 3' e a outra está no sentido 3' 5'. Mas é importante ressaltar que a replicação do DNA só acontece no sentido 5' 3'. Por isso, algumas pessoas dizem que esse é o sentido da vida. O DNA ele é formado por 4 nucleotídeos diferentes. Eles formam a molécula do DNA. São elas a adenina, que se liga à timina por 2 pontes de hidrogênio, e a guanina, que se liga à citosina por 3 pontes de hidrogênio. Para ficar fácil, para você nunca esquecer, é só lembrar do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa. A de adenina, T de timina, as duas se ligam por 2 pontes de hidrogênio, G de guanina e C de citosina, que se ligam por 3 pontes de hidrogênio. Agora vamos começar o processo de replicação do DNA. A replicação começa de uma região chamada órice, que é rica em adenina e timina. Isso facilita o processo de abertura da fita de DNA, pois, como eu falei antes, a adenina e a timina são ligadas a 2 pontes de hidrogênio. Por esse motivo, a replicação começa na região órice. Gente, logo após o reconhecimento dessa região, várias cópias de uma proteína auxiliar, a DNA-A, reconhecem e se ligam a essas repetições, no momento em que a célula inicia a replicação. Elas se agregam, formando uma pequena alça. Em seguida, a enzima helicase se liga na região órice e separa a dupla fita. É aí que se forma a famosa forquilha de replicação. Para que a forquilha continue estável, proteínas FSB se ligam nos nucleotídeos, evitando que eles exerçam atração entre si. Assim, a helicase consegue manter a forquilha sempre aberta. À medida que a helicase vai abrindo a fita de DNA, as extremidades do DNA vão ficando muito compactadas e tensas. Nessa hora, a enzima toposomerase corta o DNA e abre as fitas, permitindo que o DNA se desenrole e assim relaxe a tensão. Gente, quando a fita estiver aberta, a enzima primase irá sintetizar pequenos fragmentos de RNA em cada fita, chamados de prime. Esses primes, eles funcionam como ponto de partida para a replicação. Logo após, a proteína GAMBO, que é um dímero beta, ela reconhece os primes e a proteína carreadora de Grampus, que é um complexo alfa, ela leva o grampo ao seu posicionamento correto. Logo após, a enzima DNA polimerase 3 irá se posicionar na extremidade 3' do iniciador de RNA para iniciar a síntese. A enzima DNA polimerase 3 ela começa a adicionar as bases na fita molde.
começando a construir uma nova fita, essa denominada complementar. Na fita de sentido 5', 3', a DNA polimerase 3 segue o seu trajeto normalmente. Porém, na fita 3', 5', é um pouco diferente, gente. Como eu falei antes, a replicação acontece apenas no sentido 5', 3', né? Na fita 5', 3', que é a fita tardia, a DNA polimerase 3 ela tem que inserir as bases de trás para frente. Na fita tardia, que é a fita de sentido 3', 5', a polimerase 3 avança pela fita adicionando os nucleotídeos e sintetizando fragmentos conhecidos como fragmentos de Okazaki. Esse mecanismo ele foi descoberto em 1968 por um casal de pesquisadores japoneses, o senhor e a senhora Okazaki. Daí vem o nome, fragmento de Okazaki, porque foram eles que descobriram esse fragmento. Bem, gente, depois da formação dos fragmentos de Okazaki, a enzima polimerase 1 substitui os primes RNA por DNA e trocam alguns nucleotídeos colocados na posição errada. Essa enzima ela age tanto na fita 5', 3', como na outra fita 3', 5'. A fita tardia. Depois disso, a enzima DNA ligase atua na fita tardia, unindo então os fragmentos de Okazaki uns aos outros, deixando assim a fita tardia completa. O DNA possui regiões terminais chamadas de sítios T. Existem proteínas que marcam o local de terminação, que são chamados de TUS. No final da replicação, as proteínas TUS se ligam na região T. Elas impedem a passagem da helicase e elas a abertura da forquilha também. Elas impedem a abertura da forquilha. Quando a helicase ela encontra essa proteína TUS, ela se desprende da fita e a DNA polimerase 3 acaba de sintetizar a região terminal das fitas abertas. Por fim, os cromossomos recém-duplicados, eles são separados por segregação. E o processo de replicação desse DNA tem o seu término. Bem, gente, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado. Eu tentei explicar um pouco sobre a replicação do DNA. Professora Thaís, mais uma vez eu amei o assunto. Muito obrigado por apostar em mim para explicar mais uma vez.